Salve, salve galerinha do monte, como é que vocês estão? Tudo em paz? Espero que bem, até porque hoje vai ter treta aqui. Hoje vai ter tiro, porra de bomba. Hoje a gente vai falar de algo que já vem sendo discutido há um tempo pelas redes sociais. O pronome neutro, pode ou não pode? Spoiler, claro que pode. Vamos subir o monte? Pera aí, não precisa me apedrejar ainda. Mas antes de a gente falar sobre o pronome neutro, eu quero falar de algo que eu já falei inclusive aqui no canal, que é sobre a variação linguística. Aqueles que me acompanham aqui no canal há mais tempo sabem que a língua não é algo estático, ela sempre está em mudança. Não sei se você sabe, mas todas as línguas que você conhece e que existem no mundo nasceram de uma língua em comum. O inglês veio do anglo-saxão, o russo veio de uma língua indo-europeia, o japonês veio de uma língua altaíque e o português, assim como o espanhol e o francês, veio da língua latina. Alguns estudiosos tendem a dizer que o latim é uma língua morta, inclusive isso é senso comum, mas não é bem assim. Alguns outros estudiosos dizem que o latim não morreu, tanto sim que ela ainda é utilizada. Para começo de conversa, o Vaticano. O Vaticano tem como língua oficial o italiano e o latim. Essa língua também é utilizada bastante no meio científico. Você já percebeu que todos os animais, todas as plantas, tudo que está ao redor do mundo tem um nome científico que é em latim? O direito também utiliza o latim como base na sua discussão, na sua fala. Há vários nomes estão aí que você utiliza no dia a dia, habeas corpus, data venia e tantos outros que existem por aí, né? Mas onde é que eu quero chegar com isso? Não sei. Eu quero acabar com um mito que existe por aí. O mito de que uma língua morre. Nenhuma língua morre. Toda língua evolui. Toda língua transcende a sua originalidade. Com o tempo, as línguas vão se adaptando a algumas realidades e vão se misturando até surgirem novas possibilidades, novas línguas. Eu diria mais, eu chamaria até de evoluções linguísticas. Esse termo não existe no meio acadêmico, eu estou inventando ele aqui agora, então se tiver algum acadêmico assistindo, me perdoe por isso. Vamos voltar um pouco no tempo, né? Se a gente for investigar a história, como é que a gente comprova isso que eu estou falando? A gente sabe que existiram guerras lá na época da Grécia Antiga, na época de Roma Antiga. E quando um vence outro, a primeira coisa que eles fazem é implantar a sua língua e a sua cultura. E a necessidade de aprender uma nova língua faz com que a gente se adapte e a gente tente usar aquela língua nova da nossa maneira, da nossa forma de conhecer uma gramática já pré-existente em nossas vidas. E isso vai fazendo com que a língua, de certa maneira, mude. Ela começa a mudar sempre na base da sociedade, sempre na população mais pobre. E a prova de que todo aquele que ganha uma guerra, ou todo aquele que chega como um superior, digamos assim, impõe a sua língua, é aqui no Brasil. A gente fala o português, a gente não fala nenhuma outra língua indígena. Por quê? Porque essa língua foi implantada. E aqui, de certa forma, também já começou, ou melhor, se misturou com outras, mas basicamente o nosso léxico é o português e não é nenhuma outra língua indígena que por aqui já existia. Como eu ia dizendo, as populações que precisam aprender a língua nova, a língua do dominador, tentam fazer da maneira mais próxima daquela gramática que ele já conhece. Vocês já perceberam como os asiáticos, quando chegam aqui, não conseguem pronunciar muito bem a letra R, por exemplo, prato, eles falam plato, igual cebolinha? Pois é, porque é uma realidade, a fonética dele não tem essa capacidade, então eles não estão acostumados a utilizar isso no dia a dia, por isso eles adaptam a realidade deles. E eu vou pegar essa realidade do asiático e vou trazer para uma outra realidade, voltando no tempo novamente, a parte do latim. A gente já teve no latim a palavra blanco, que se manteve no espanhol, se manteve no italiano, mas no português não se manteve. A gente tem branco. E isso, com certeza, é influência de outra língua que se aproximou do latim, do português, que a gente conhece hoje, e ficou branco no lugar de blanco.
Eu não sei se vocês já perceberam, mas existe uma realidade neste momento aqui no Brasil. A gente tem a palavra bloco e tem uma população que fala broco. Com isso eu não estou querendo dizer que o broco vai entrar na gramática normativa portuguesa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou dizendo que essa realidade existe e que, sei lá, daqui a não sei quantos mil anos, quem sabe não tem uma língua nova baseada nessas coisas que a gente escuta por aí, né? Não sei, é uma viagem que eu tô chutando aqui. Voltando à questão do latim, a gente viu aí o blanco que se tornou branco. Da mesma forma a gente viu o aurum se tornou ouro, aurículo se tornou orelha, e vasculante e basculante, qual que é certo? E vassoura e vassoura, olha, todos estão corretos, tanto vasculante quanto basculante, quanto vassoura e vassoura, todos eles estão corretos. Influência da língua espanhola na nossa língua. Da mesma forma, existe uma palavrinha aí muito polêmica durante um tempo, que é a palavra presidenta. Existe na língua portuguesa desde o século XIX, não é de agora. Ou seja, aqueles que ficam discutindo, é presidente, é presidenta, isso não é uma questão ideológica. Existe na língua portuguesa, existe nos dicionários desde o século XIX, desde muito antes de qualquer partido que a gente conheça hoje existir. Vamos subir o monte. Este vídeo é um oferecimento do Marqueteiro Maldito. Certo, Anderson, mas o que isso tem a ver com pronome neutro? Calma, eu vou chegar lá. Mas uma coisa que a gente tem que ver também é a questão histórica. Algumas palavras não existiam no feminino porque a mulher não tinha lugar na sociedade para ser aquilo que a gente vê hoje em dia. Então, muitas palavras só existiam no masculino e depois a necessidade fez com que elas também existissem no feminino. Com isso, eu não estou querendo dizer que todas as palavras que não têm feminino é por uma questão histórica. Não, também tem uma questão linguística envolvida aí. Mas isso é algo que tem que ser considerado também na nossa análise. Então, se levarmos em questão o fato da língua não ser estática e também um contexto histórico, o português pode sim mudar e o pronome neutro pode vir a existir na nossa gramática sim em algum momento. Atenção, não estou dizendo com isso que já é gramaticalizado, que a gente já pode utilizar em nossos textos e nossas redações. Não é assim. Ela passou a existir no dia a dia, as pessoas já falam, algumas pessoas já colocaram isso na sua forma de falar. Existem diversas gramáticas sim, mas a nossa gramática é muito conservadora. Tanto sim que ela é baseada na língua de Camões, lá no século XVI. Então ainda existe um processo para aceitar essa mudança, aceitar essa questão do pronome neutro. Mas hoje a gente já tem uma consciência muito maior da existência da variação linguística. Tanto sim que o Enem já não é tão gramatiqueiro assim, embora algumas pessoas queiram mexer nele ainda. Mas ele já não é tão gramatiqueiro assim e ele já discute possibilidades da gramática. Lembram lá da questão utilizando a linguagem do grupo LGBTQIA+? Pois é, já é uma aceitação que está acontecendo no ensino, na educação. Então, olha aí como essa possibilidade pode passar a existir e a ser validada um dia na gramática normativa. E, particularmente, eu digo, espero que logo, né? Mas você pode me dizer que é um absurdo existir o pronome neutro na língua portuguesa e isso e aquilo e blá blá blá, caixinha de fósforo. Eu lhe digo, não é tão absurdo assim, porque algumas línguas fora do Brasil, lógico que não são portuguesas, já tem o pronome neutro. O inglês tem o they. O sueco possui o en, ou é hen, não sei como é que pronuncia. E até o esperanto possui o he. Ou seja, o pronome neutro já existe por aí. Então não é algo impossível de ser validado na nossa língua. Mas como eu ia dizendo, isso ainda não é algo validado pela gramática normativa. Então, se você estiver fazendo um vestibular, um Enem, sobretudo um concurso público, não utilize o pronome neutro, porque você vai perder ponto na parte gramatical. E isso não é legal para você. Eu sei, isso é uma luta válida, mas a gente ainda sabe que existem vestibulares por aí que cobram a gramática normativa e a gramática normativa ainda não aceita
o pronome neutro. Entretanto, no dia a dia, o pronome neutro pode ser sim utilizado. Por que não? O que vale é a comunicação. Se eu me fiz entender, você entendeu aquilo que eu estou falando, já está valendo. O intuito da língua, o propósito da língua é comunicar. Não é dizer isso está certo, isso está errado. Até porque a minha crença, enquanto um linguista, enquanto uma pessoa que estuda as letras, é que não existe erro da língua portuguesa, existe variação linguística. Existe uma gramática normativa, que é que a gente trabalha em sala de aula e eu também trabalho e cobro, mas existem as outras gramáticas, as gramáticas dos falantes, que a gente também já viu aqui em algum momento nesse canal. Se não viu, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Agora, o que a gente precisa ver é a forma de construir esse pronome, né? Porque teve gente que começou colocando um X, né? T-O-D, por exemplo, todos. T-O-D-X-S. Aí a gente tem que ver também a questão da acessibilidade, porque o X não é lido pelo computador, pelos aparelhos de celular que a gente tem hoje. Então tem gente que já utiliza o todes, utiliza um E aí, né? Para poder todo mundo conseguir ouvir, conseguir ler, conseguir enxergar e se fazer entendido pelo outro, né? Então é uma possibilidade. Nessa parte eu não vou adentrar muito porque eu confesso a vocês, eu não tenho tanto conhecimento, prefiro não continuar neste vídeo, mas quem sabe em um próximo vídeo a gente fale um pouco sobre a maneira de escrever essa neutralidade na língua portuguesa, né? Só que aí a gente não está falando mais de pronome, a gente está falando de questão de gênero dentro da língua portuguesa, que já é um outro assunto que a gente pode vir a discutir aqui também, né? Você tem o todos, todas, mas também tem aquelas pessoas que não se reconhecem nem no masculino nem no feminino, como essas pessoas vão ser indicadas num gênero gramatical. E aí também é uma outra discussão, que eu também acho que vai um pouco no caminho disso que a gente está falando agora do pronome neutro. Portanto, o pronome neutro pode ser utilizado sim, mas tenha cuidado quando você estiver sendo avaliado, porque numa avaliação não cabe, beleza? E aí, matei a curiosidade de vocês? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que também gere discussão aqui nos comentários, porque a discussão sempre é boa quando positiva, então nada de atacar o coleguinha, vamos discutir em paz. Aqueles comentários que não forem legais eu vou apagar, não tenho problema com isso, mas vamos lá comentar. Se gostou, dê o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e aproveite para conhecer as nossas redes sociais também, que eu sempre deixo aqui embaixo, beleza? Bom pessoal, vou ficando por aqui, um abraço em todos e tchau!